Muito bem, então. Nós falamos aí dos anti-tussígenos. A gente vai falar um pouquinho agora da asma, então, e dos fármacos aí utilizados, né? A asma em si é um processo também, né, inflamatório, e que ela é caracterizada, quando se faz um corte histopatológico nela, o pulmão, é por presença de eosinófilos, né, descamação do epitélio brônquico, hiperplasia de glândulas, mucosa, hiperplasia e hipertrofia da musculatura lisa, né? E deposição de colágeno à membrana. Então, veja que há uma hipertrofia dessa musculatura, hipertrofia de glândulas, né? E isso acaba complicando mais ainda o processo de obstrução. Uma outra coisa, essa musculatura toda, essa musculatura lisa, brônquica, ela fica hiperreagente, né? Ela tem a capacidade de se contrair muito mais do que a musculatura, né, brônquica de alguém normal, sem asma. Tá? Então, o paciente asmático, ele tem essa hiperreatividade brônquica, ele tem a capacidade de se contrair muito mais. E isso que a gente vai falar mais à frente. Os medicamentos que nós utilizamos aí no tratamento de asma, né, temos o que nós chamamos de controladores da asma e o que nós chamamos de aliviadores, né? Os controladores e os aliviadores. A realidade, os controladores, muitos deles também entram nos aliviadores e vice-versa. Tudo vai depender de dose, de tempo de utilização, essas coisas todas. Mas o que a gente mais usa na clínica são os corticoides, tanto inalado quanto o corticoide sistêmico, né? Os agonistas de beta-2. A xantina também é utilizado hoje, principalmente em ambientes hospitalares, e os anti-leucotrienos, que a gente vai falar deles, né? Já foi mais utilizado para asma, hoje nem tanto. Professor. Oi. Os controladores seriam uma forma de prevenção? O controlador? É. O controlador, tá? Ele é aquele fármaco que vai te manter fora da crise. Então, é um preventivo, vai. Né? E os aliviadores é aquele que vai te tirar da crise. Ah, tá. O controlador é para evitar voltar e o aliviador é para sair da crise. Para sair da crise. Porque a asma, normalmente, essa asma brônquica, ela é crônica. É crônico. É um processo crônico. Não tem cura. Né? Então, o paciente asmático, ele é asmático. Muitas vezes, em criança, né, que tem um episódio ou outro, isso aí pode ser revertido, né? Quando acima dos 7, 8 anos, isso pode ser que reverta. Mas o paciente que passar disso,
dificilmente reverte, ele vai ser um asmático crônico. Essa asma, professor, pode acontecer de a pessoa ter por alguma alergia que gera inflamação, ou realmente a pessoa, depois que passa a ter adulto, fica para sempre? O processo, quem tem asma, tá? E como eu disse agora, ele vai ter para sempre. Né? Agora, o que desencadeia a crise de asma, tá? Isso aí é muito variável. Tá? Normalmente, uma crise alérgica leva a uma crise de asma. Normalmente é a reação antígeno-anticorpo, né? Um processo alérgico que leva aquele paciente a uma crise de asma. É isso? Sim, sim, professor. Outra coisa, será que a pessoa pode, por exemplo, se os pais têm asma, os filhos também terem asma? Sim, grande possibilidade. Tá? Grande possibilidade. Tem uma característica aí genética, sim. Tá? Tem sim. Entendi, prof. Obrigada. Ok? Preferencialmente a via inalada para administração das medicações o tratamento da asma. Bem, isso a gente já deve ter comentado em outra situação, né? Mas a gente volta a comentar agora. Uma das grandes preocupações, né, é na redução de efeitos adversos desses fármacos. Os fármacos, principalmente os agonistas de beta-2 utilizados no tratamento da asma, quando utilizado por via sistêmica, produzem muitos efeitos adversos, entre eles tremores e taquicardia, né? E aí, então, a preocupação era muito, né, no que se diz a respeito ao controle desses efeitos colaterais. E aí, então, com o aparecimento aí das bombinhas, né, da forma inalatória, aí percebeu-se, então, que a via inalatória provocava menos efeito adverso. E isso se dava principalmente, né, principalmente porque a dose em que você precisa para provocar um efeito broncodilatador no paciente asmático, a dose inalatória comparada com a dose sistêmica, a inalatória ela pode ser 30 vezes menor. Então, essa redução drástica da dose é que vai gerar a redução na concentração sistêmica e, automaticamente, a redução de efeitos adversos. Né? E sem falar que a via inalatória, você tem um início de ação muito rápido. Né? Você tem um início de ação muito rápido para esses fármacos. Professor, pode falar, Beto. Não, pode falar você, Débora, pode continuar. É que eu ia perguntar, antes de esquecer, professor, que o professor comentou que na asma, quando tem crianças pequenas, ainda pode talvez reverter o quadro, né?
E aí você tinha mostrado os medicamentos. É algum daqueles medicamentos controlados que se dá para mudar esse quadro para crianças infantis? Não, Quadro infantil? não é o medicamento que reverte, tá? Isso é uma coisa natural, fisiológica. Tá? Os medicamentos utilizados em crianças são os mesmos que se usa para adulto, só que de outras formas, com outras doses, mas é o mesmo fármaco, não existe diferença. Ok? Ok. Então, essa reversão se dá pelo sistema imunológico da criança mesmo, tá? Não é nada com relação a fármacos. Professor, Sim. eu conheci duas pessoas bem próximas de mim. Era uma vizinha e o outro era um colega de trabalho, que inclusive morreu na fábrica, né? Tinham esse problema de asma, né? E faziam uso de aerosol. Era, no Sim. caso, a Aerolim. E em determinado momento, em ambos os casos, parece que houve um colapso do pulmão e a pessoa morre de asfixia. Qual a causa disso? Você veja bem, para acontecer isso, tá? Isso faz tempo já? Sim, professor. O caso da vizinha faz bastante tempo, mais de 10 anos, e o colega do trabalho também está quase por esse tempo, um pouco menos. Porque é difícil hoje, tá? Você morrer disso, né? A não ser que você use uma dose muito alta e não procura um profissional, né? Mas à medida que você vai usando muito esses fármacos, que nem você falou aí, Aerolim, né? Esse Aerolim, Corticoide, né, professor? não. O Aerolim é um agonista beta-2 de meia-vida curta, né? Ah, Ele age muito rápido e ele tem uma dose alta comparada com os outros fármacos mais indicados hoje. E os efeitos adversos dele é bem maior, tá, do que outros fármacos. Isso aí mexe muito também com a parte cardíaca, né? Então, o que pode acontecer, o que já aconteceu muito no passado, é parada cardíaca, tá? Provocado por esses fármacos quando se usa, tá, dose muito alta. Tá? Gente, só um minutinho. Dá para parcelar um pacote, cada um, são 3 cachorros, 234, em quantas vezes? 234 vezes 3. Bom, o ideal seria em 2, né? Hã? O ideal seria 2. Só que eu acho que 2 vai ficar pesado. Então, no máximo 3, tá? 3. Tá. Desculpa, gente. A gente vai comentar já sobre isso, mas esses fármacos, o Aerolim, né, que é um dos fármacos mais antigos assim utilizados, ele mexe muito com a parte cardíaca. Esse colapso que você se referiu seria o quê? É cardíaco? não, professor. As pessoas em questão morreram, vieram a óbito por asfixia. Não conseguiram respirar e morreram por asfixia. Aí é complicado, tá? Deve ter sido uma crise muito forte, tá? E que o Aerolim, nesse caso, ele não consegue reverter essa crise. Nesse estado, tá? Para chegar a uma broncoconstricção tão forte assim, tá? Esse paciente precisa internar imediatamente.
E é onde ele vai receber corticoide, tá? Somente o corticoide e algumas vezes a xantina, que a gente vai comentar, intravascular, tá? Para reverter, para conseguir relaxar o brônquio. Se é um asmático crônico, nessas crises fortes, o Aerolim, ele não consegue reverter. Tá? Ele não consegue. E a gente vai falar disso também, né? Porque a grande causa, tá, de uma crise, que a gente vai comentar, é a desgranulação de células e defesa, principalmente mastócitos, e que liberam grande quantidade de histamina, né? Só que os mastócitos, quando você usa regularmente o Aerolim, né, que é um agonista beta-2, ele não impede essa desgranulação. Então, você pode ter essas crises fortes. E quem impede essas crises fortes é a associação ao corticoide. Então, se não utilizar o corticoide, é perigoso. Esse paciente entra em crises fortíssimas. E aí a reversão é difícil. Tá? É por isso que uma das coisas que acontece muito, o paciente asmático, ele começa a utilizar o medicamento e ele vê que ele fica bem, ele não volta mais ao médico para fazer o controle. Isso é um dos grandes perigo, tá? O paciente precisa estar sempre passando por uma avaliação médica, avaliação clínica, tá? E modificando esses fármacos, tá? Para evitar esse tipo de coisa. Mas a asma mata sim, tá? Mata. Tá? Se não procurar uma ajuda rápido, mata. Infelizmente. Ok, professor, muito obrigado, viu? Bom, então a via inalatória tem um início de ação muito rápido. E aproveitando também isso que você falou agora, Alberto, veja, se ele está usando a bombinha, né, inalatória, numa crise forte, tá? Essa bombinha, ela não consegue chegar até os seus bronquíolos. Por quê? Porque a broncoconstricção é tão forte, agora que você não consegue puxar o ar. E não puxando o ar, a bombinha ela não chega até onde ela tem que chegar. Por isso que tem que ser um tratamento parenteral, tem que ser injetável, para cortar essa crise. A bombinha é muito dependente da capacidade respiratória do paciente, né, professor? Exatamente. Então, se ele está com uma crise forte, ele não consegue pôr a bombinha para dentro. Então, aí é complicado. É verdade, muito complicado, sim. Obrigado, viu, professor? Bom, o clínico, tá? Ele usa muito, né? Alguns direcionamentos que é dado através de protocolo para definir o tratamento para um paciente, né? E a gente chama de pico de fluxo expiratório, é o peak flow, né? É um aparelhinho que você usa e você sopra, e aí você tem a capacidade expiratória. O paciente asmático, a gente fala, ele não consegue respirar, mas ele não consegue respirar porque ele não consegue, na realidade, pôr o ar para fora. Ele não consegue expirar, né? E se ele não expira, ele não vai conseguir inspirar. Então, a dificuldade maior é na expiração. E aí tem a classificação simples aqui, né? A intermitente,
Há persistente leve, persistente moderada e persistente grave. E de acordo com a sintomatologia e o peak flow, o pico de fluxo expiratório. Então, veja, intermitente, os sintomas diurnos é nenhum ou menor que 2 vezes por semana. O noturno, menos que 2 vezes por mês. Né? O persistente leve, aqui está o número, tá? O persistente moderado, veja que, né, ele tem os sintomas diurnos diariamente, e o noturno mais que 5 vezes, e o grave tem contínuos e frequentemente. E aí tem o pico expiratório. O intermitente, ele consegue ainda manter uma expiração acima de 80%. O persistente leve também ele mantém superior a 80%. O moderado já está acima de 60% e menor que 80%. E o grave menor de 60%. Então, é esses dados que vai acabar direcionando o clínico, né, ao tratamento mais correto para esse paciente. Então, veja, como iniciar o tratamento medicamentoso na asma. Existem protocolos para isso, né, gente? Os protocolos clínicos. Então, na asa intermitente, tá? E não só nela, como em todas as asmas, tá? A primeira coisa é educação e controle ambiental. Isso é fundamental para quem tem asma. A asma é desencadeada por um processo alérgico, tá? Processo alérgico. Então, nós temos que ver o que gera a crise de alergia e evitar, né? Então, normalmente se pede, né, para não usar tapetes, para não usar carpete, né, para não usar cortina de pano, né, para não ter gato, cachorro, né, que solta pelo. Então, tudo isso vai interferir na crise. E agonista de beta-2 de curta duração, conforme a necessidade. Então, esse beta-2 agonista de curta duração, que entra esse caso aí, Alberto, que você falou do Aerolin. O Aerolin é o salbutamol, né? É um agonista de beta-2 de curta duração. Por que curta duração? Hoje nós classificamos esses agonistas beta em meia-vida curta e meia-vida longa. De meia-vida curta, ele age aí por 3 a 6 horas. Só que ele tem a capacidade de início de ação rápida. Ele age rapidamente. O de meia-vida longa, a meia-vida dele vai até 10, 12 horas, só que o início de ação dele é lento, ele demora muito para agir. E a gente vai ver daqui a pouco, então, que a gente divide a utilização conforme a meia-vida. Meia-vida curta, eu uso para quem? Para quem está entrando ou para quem está em crise, para agir rápido. E o de meia-vida longa eu vou usar como preventivo, na prevenção. Ok? Asma é persistente e leve. Também educação, o controle. E veja que aqui eu já entro com um corticoide inalado em baixa dose. É a primeira opção. Ou antileucotriena. Veja, aqui vale a pena a gente comentar um pouquinho.
Lembra que eu falei que o pulmão ele é rico em células de defesa, né? Os mastócitos, eosinófilos, certo? Toda vez que você tem a reação antígeno-anticorpo, essas células de defesa vão se desgranular, vão liberar esses grânulos, histamina, pelos mastócitos e leucotrienos, principalmente pelos eosinófilos. E tanto a histamina quanto o leucotrieno são potentes broncoconstritores. Potentes. Tá? Muito bem. Os mastócitos, eles têm na membrana deles, receptores beta-2. E esses receptores beta-2, eles dão estabilidade à membrana mastocitária, evitando a desgranulação, não deixando liberar histamina. Então, quando se usa um agonista de beta-2, além de você ter a broncodilatação, você tem a inibição, inibe a liberação de histamina, o que vai provocar a broncoconstricção. Ótimo, excelente. Por que, então, que um paciente que usa o agonista beta-2, como o caso aí dos amigos do Alberto, eles tiveram broncoconstricção e chegaram a ir até a óbito? Porque quando você usa o agonista beta-2, tá, de forma crônica ou de forma persistente, esses beta-2 mastocitários, eles dessensibilizam. Você perde esses beta-2. E aí você fica sem a proteção. Então você volta a desgranular. Ok? Muito bem. Só que aí... Oi? O que causou a dessensibilização do beta-2? O que causa a dessensibilização dele é o uso frequente do agonista beta-2. Quando você usa um agonista frequentemente, leva à dessensibilização do receptor. É isso que acontece no paciente asmático que usa somente o agonista beta-2. Ele dessensibiliza... Oi? Desculpa, pode terminar, prof. Não, pode falar. Eu ia falar que, no caso, se a pessoa faz o uso desse beta-2 do agonista, no caso, ele teria que alternar com outro medicamento para não ficar tão frequente? Então, na realidade, o que a gente usa hoje para evitar a dessensibilização? A gente usa o corticoide inalado. Só depois de muito tempo, né, que a gente via que o paciente que usava o agonista beta-2, ele voltava a ter crise. Aí começaram a pensar, né? Falaram, pô, mas se o agonista beta-2 evita a liberação de histamina, por que esse paciente que está usando o agonista beta-2 volta a ter crise? Não era para ter mais crise. Aí, então, que descobriram a dessensibilização. Ah, porque quando você usa o agonista, né, de maneira crônica, ocorre a dessensibilização. E aí você perde o beta-2 mastocitário e volta a ter a liberação de histamina.
Muito bem. Só que, ao mesmo tempo, eles percebiam, tá, que pacientes que usavam corticoides sistêmicos, injetáveis, comprimido, esses pacientes demoravam muito mais para voltar a ter crise. Não tinham crise. Não que não voltavam, mas ficavam muito mais tempo fora da crise. Aí que foi, então, que eles começaram a despertar o interesse para descobrir a razão. E aí que descobriram que o corticoide, ele bloqueia a dessensibilização. Ele evita a dessensibilização. Foi aí, então, que pensaram, bom, então o que nós temos que fazer é utilizar um agonista de beta-2 associado a um corticoide. Ok? Só que o corticoide sistêmico, se usado de forma crônica, ele traz muitos efeitos adversos e perigosos. Então, precisava arrumar uma forma de se evitar esses efeitos. Foi aí que surgiu, então, gente, os corticoides inalatórios. Tá? Os corticoides inalatórios. Por quê? Porque já sabia que a forma inalatória, a dose utilizada é muito baixa e que ia ter muito pouco efeito sistêmico, ou quase nada. Por isso, então, que começaram a desenvolver os corticoides inalatórios, para usar junto com esses agonistas beta-2, para se evitar as crises de asma. Ok? Além, né, obviamente, do corticoide evitar a desgranulação e tal, o corticoide é um anti-inflamatório. Então, ele vai também melhorar a inflamação da asma, a inflamação que a asma leva, né? Então, isso daí ajuda muito no processo inflamatório. Professor, Sim. tem a pergunta do Cássio no chat. Quer que lê? Lê, tá, é porque eu não consigo ver, gente. Quando eu estou apresentando, não aparece nada para mim. O Cássio perguntou se o agonista beta-2 pode provocar a dessensibilização porque ele é indicado na asma intermitente, sendo que depois de um tempo o paciente voltará a ter os sintomas? Caso isso aconteça, será trocado o tratamento? Essa dessensibilização acontece em qualquer tipo de asma, desde que se use o agonista de forma contínua, de forma crônica, tá? Então, tanto na persistente leve, na intermitente, se usar o agonista, tá, de forma contínua, vai ter a dessensibilização. Não sei se eu respondi a pergunta. É isso? Eu acho que sim, professor. Porque lá fala, ele disse sobre o beta-2 provocar dessensibilização, por que ele é indicado para esse tipo de asma, né? E você apresentou que não é todos os tipos, né? E também pelo mau uso, né, do agonista, né? E aí ele perguntou se trocava de tratamento, né? Às vezes até troca, mas quem consegue reverter uma crise, tá, é o agonista de beta-2 de meia-vida curta, juntamente, obviamente, com corticoide. Mas quem consegue, tá, é o agonista de beta-2. Então, você tem que usar o agonista de beta-2. Tá? Muitas vezes, quando a asma é grave, só ele não dá conta. Aí você vai ter que usar ele, corticoide, xantina e, tá, outros medicamentos. Mas a intermitente é uma asma mais leve, né? Ela não vem com muita frequência.
Então, quando vem o agonista de beta-2, normalmente você não usa com frequência na asma intermitente. Você só usa quando aparece a crise. Então, você usa aí 2, 3 dias, sumiu aquela crise, você para de usar ele. Entendeu? Professor, então, no caso, não tem a possibilidade de fazer o tratamento sem o beta-2, só com o corticoide, não dá, né? É difícil. Para asma é muito difícil, tá? Muito difícil. Dificilmente você consegue. Você vai encontrar hoje aí, a gente vai chegar lá ainda, agonista de beta-2, de meia-vida longa, mas associado já a corticoide. Mas sempre, tá? O agonista, ele tem que estar junto, de beta-2. Porque é ele que vai dar certo efeito dilatador. Ok? Professor, as bombinhas que as pessoas com asma usam são os corticoides inalatórios, então, nas bombinhas. Tem vários tipos, tá? Existe bombinha só com agonista beta-2. Existe bombinha só com corticoides. Tá? Vai depender muito da indicação clínica. E existe a mais utilizada para asma as bombinhas associadas com agonista de beta-2 e corticoide junto. As bombinhas só com agonista de beta-2 é mais utilizada, recomendada para asma intermitente, né, que você tem aí uma vez por semana, ou uma vez por mês, a crise, entendeu? Então, você não precisa utilizar o corticoide. Isso por quê? Porque você não vai usar o agonista beta-2 de forma contínua. Entendi, prof. Ok? Ok. Então, vamos lá. Desculpa. Asma é persistente e leve. Então, o corticoide inalado, né? Em baixa dose. Eu já expliquei o porquê o corticoide, que além dele ter o efeito anti-inflamatório, ele também tem aquele efeito de evitar, né, a dessensibilização de beta-2. Antileucotrieno. Gente, quando vimos, tá? Quando nós falamos em inflamação, né? Essa coisa toda, a gente vai ver que os leucotrienos, tá? Ele é sintetizado, né, por uma cascata proveniente da reação inflamatória, a enzima lipoxygenase, que dá origem aos leucotrienos. E quando se descobriu isso e viu que a nível pulmonar, principalmente as vias aéreas, se tem a enzima lipoxi constitutiva, principalmente em células de defesa, eosinófilos, né? E que essa produção de leucotrienos, e quando ocorre a liberação dela, você acaba tendo aí um efeito broncoconstrictor e aumento de secreção. Então, os leucotrienos, além de gerar broncoconstricção, ele também aumenta a secreção. Bem, a princípio, acreditou-se que se eu bloqueasse o leucotrieno,
eu teria uma resposta muito boa a nível de tratamento de asma. Ou se eu bloquear o leucotrieno, eu não vou ter a broncoconstricção, patati, patatá, então eu vou melhorar muito, né, esse paciente. E aí se passou a utilizar, então, o antileucotrieno. E os protocolos, ainda hoje, eles ainda trazem, né, a utilização do antileucotrieno em tratamento de asma. Então, como está aqui, asma é persistente leve, é corticoide ou anti-leucotrieno. Só que a gente vê, na prática, essa atividade anti-leucotrieno no asmático é muito leve. Tá? É muito leve. Difícil é você controlar uma atividade, desculpa, você controlar a asma utilizando anti-leucotrieno. Tá? Aquele paciente mais leve e tal, você pode até evitar um pouco a crise. Só que nesse caso, quando eles passaram a utilizar muito, né, esse anti-leucotrieno, eles foram percebendo que na asma não se tinha muito resultado. Mas eles começaram a perceber que os pacientes que tinham rinite, quando utilizavam esses fármacos, eles melhoravam muito. Espaçava muito as crises de rinite. E quanto mais jovem, é melhor. Tanto que hoje se usa muito o anti-leucotrieno para tratamento de rinite. Funciona bem, viu? Como preventivo, evita as crises e principalmente em criança, melhor ainda, age muito bem em criança. Anti-leucotrieno. No Brasil, o anti-leucotrieno que deu certo foi o Montelukast de sódio. Tá? Montelukast de sódio. Nós temos aí, hoje já genéricos, né? Que funcionam muito bem. Tá? Então, ele funciona muito melhor para asma, para rinite, do que propriamente para asma. A gente usa bastante ele a prevenção e tratamento de asma. Ok? Professor, no caso, uma pessoa que tem asma e rinite, ela vai usar o beta-2 e o antileucotrieno, ou vai ter que também adicionar o corticoide por não ser tão eficiente para o caso da asma? Aí tudo vai depender do acompanhamento médico. Tá? Se ela se der bem só com o corticoide, que muitas vezes ele também resolve a rinite, vai ficar só com o corticoide. Mas se ele tiver recidivas com muita frequência, provavelmente o médico vai acrescentar também antileucotrieno. Tudo vai depender da evolução clínica. No caso, usando, por exemplo, acontecer de a pessoa usar esses três juntos, não tem problema de interação? Não tem. Não tem. Não tem, não. E muitas vezes é o que acaba acontecendo, né? Bom, então, asma é persistente leve, educação, controle, corticóide inalado ou anti-leucotrieno. E veja que sempre vai entrar quem? O agonista e beta-2, de curta
duração, conforme a necessidade, tá? Então, você vai utilizar esse agonista de beta-2 conforme a necessidade. O que é isso? Só quando você tiver falta de ar. Né? E os agonistas de beta-2, nós temos aí os mais utilizados de meia-vida curta, o salbutamol, que é o Aerolin, é o mais famoso, a terbutalina, que é o Bricanil, ele é mais usado via oral, e o fenoterol, que é o Berotec, que é bastante utilizado. Né? São esses os agonistas de beta-2. Ok? Agora veja aqui, ó, asma persistente moderada. Também educação e controle ambiental, corticoide inalado em baixa dose, mais beta-2 agonista de ação prolongada. Essa é a primeira opção. Tá? Corticoide inalado em baixa dose, mais agonista de beta-2 de ação prolongada. Ação prolongada, tá? Porque ele tem um início de ação lento. Então, se o paciente estiver em crise, provavelmente ele vai ter que dar um de meia-vida curta, porque esse não tira da crise, mas você usando um agonista de beta-2 de ação prolongada, sem crise, ele vai te evitar a crise, ele não deixa você voltar à crise, principalmente por o efeito dele ser prolongado e usando o corticoide, que está evitando a dessensibilização dos beta-2 mastocitários. Tá? Então, isso é bastante utilizado hoje, gente, muito utilizado. Esses pacientes que fazem esse tratamento hoje, tá? Eles estão praticamente fora de crise por muito tempo. Ou os corticoides inalado em dose alta. Então, a gente não gosta muito, né, desses corticoides inalados em alta dose. A gente prefere, tá, o de baixa dose. Outras opções, corticoide inalado em baixa dose, mais anti-leucotrieno, ou corticoide inalado em baixa dose, mais teofilina. Tá? A teofilina, gente, é uma xantina, a gente vai falar dela numa próxima aula. Né? Ela é mais utilizada hoje, tá, em ambiente hospitalar. Beta-2 agonista de curta duração, conforme a necessidade. Muitas vezes, que nem eu comentei agora, você está usando o corticoide inalado em baixa dose, mais o agonista de beta-2 de ação prolongada. Usando isso aqui, você espaça muito as crises, mas não que você não pode ter crise, você pode ter crise. E se tiver crise, aí você vai cair aqui, ó, agonista de beta-2 de curta duração. Por quê? Porque vai ser uma necessidade. Você vai estar em crise. E para remover essa crise, você vai ter que usar um agonista de beta-2 de duração curta. Por quê? Porque ele age rapidamente. O efeito dele é rápido. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Posso passar? Tudo bem, prof. Agrave. Educação também, a mesma coisa.
corticoide inalado em dose moderada a alta, mais beta-2 agonista de ação prolongada. Primeira opção. Veja que a primeira opção é sempre o corticoide, tá? E agonista de beta-2 de ação prolongada. Isso é que você se usa, tá? Outras opções, o corticoide inalado em dose baixa, moderada ou até alta, vai depender do estado desse paciente, mais beta-2 agonista de ação prolongada, a mesma coisa que em cima, né? Só que aqui você vai acrescentar mais quem? O anti-leucotrieno, lembra? Tá usando tudo junto, tá? Corticoide inalado em dose baixa, moderada, alta, mais agonista beta-2 de ação prolongada, mais a teofelina, é uma outra opção, tá? Então aí, gente, oi. Tem pergunta no chat, perguntando se o agonista beta-2 de ação prolongada é usado de forma contínua. Normalmente sim, tá? O agonista de beta-2 de meia-vida longa, tá? Ele é usado normalmente de forma crônica, né? Para evitar a crise. Então, você usa ele, tá? Continuamente. O de meia-vida curta aqui não, você só usa quando necessário. Ok? Como está aqui, ó, agonista de meia-vida curta, duração conforme a necessidade. Então, esse que você acaba utilizando mais conforme a necessidade. Agora, o agonista, ação prolongada, isso acaba sendo uma opção, né, de forma crônica, para evitar a crise. Então, o paciente se manter estabilizado fora de crise, você acaba utilizando isso de maneira crônica. Professor, nos seus slides, quando a gente observa as partes medicamentosas, normalmente o professor coloca na ordem de os primeiros são os que normalmente são os mais usados do início, e são os mais usados no início do tratamento, né? Você coloca nessa ordem. Sim, sim. Ah, legal. Sim. Eu estou colocando aqui, tá? Também na ordem, tá? Mais usada, que é a ordem do protocolo, tá? Isso aqui praticamente é quase uma cópia fiel dos protocolos, tá? Da Associação de Pneumologia. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui entra, aqui é os níveis de asma, né? Não se preocupem com isso, que vocês não precisam, né, decorar isso, tá? Isso aqui é mais para medicina, eles precisam conhecer melhor esses níveis, né, e saber como trabalhar com eles, tá? Isso aqui é apenas para vocês terem um conhecimento aí. Professor, o que é esse CL e BAAP? BAAP, agonista beta-2 de ação prolongada, tá? E corticoide inalado. Ok? Ok. Muito bem. Lembro que aqui atrás... Deixa eu ver aqui. Está falando, ó, corticoide inalado em dose moderada, alta, ou baixa, moderada, alta, os corticoides, né? Então, o que é essa dose moderada, né, alta? Então, eles fizeram alguns comparativos para estipular
o que seria uma dose baixa de corticoide inalatório, o que seria uma dose média e o que seria uma dose alta. Então, só que vocês reparem bem, dose alta de corticoide inalatório. Olha, estamos falando em microgramas, tá? Não é nem miligramas, é microgramas. Mesmo o corticoide inalatório em dose alta, nós estamos falando em micrograma, então uma dose muito baixa, tá? Isso vai depender muito da potência de cada fármaco. Então, a beclometasona, uma dose baixa, vai de 200 a 500 microgramas, a média de 500 a 1.000 e a alta acima de 1.000. A budesonida um pouquinho mais potente, né? Então, veja aqui as doses. Então, quem tem asma, ou se você tem alguém que tem asma, você vai ver que existe as bombinhas, né? O comércio, e as bombinhas vão lá, eu quero eu esqueci o nome agora. Eita, meu Deus do céu. Até a minha esposa usa uma delas. Bom, deixa eu falar. Deixa eu ver. A bombinha tal lá, tem um nome X, e vai falar, eu vou te perguntar qual que você quer. A 12 por 400? A 8 por 400? A 8 por 200? Então, é essa a dosagem, tá, que vai diferenciar uma dose baixa, uma dose média e uma dose alta. Veja bem o que o protocolo de pneumologia diz. Tá? Se vocês forem ler, vocês vão encontrar mais ou menos isso. O paciente em crise, ele vai ter que utilizar um agonista de beta-2 de meia-vida curta, porque só ele tem a capacidade de reverter a crise. E o corticoide, se necessário, você vai ter que usar um sistêmico. Muito bem. Saiu da crise. Tá? Saiu da crise. Saiu da crise, você vai manter esse paciente com um agonista de beta-2 de meia-vida longa associado a um corticoide em dose alta. Corticoide, dose alta. Tá? E eles recomendam 8 semanas. Se em 8 semanas você utilizando dose alta de corticoide inalado com o agonista de beta-2 de meia-vida longa, você não teve nenhuma crise, você pode reduzir para a dose média. Então, aí você pode reduzir aqui para a dose média. Está usando o dose média. 8 semanas, não teve nenhuma crise, você pode vir para a dose baixa. Tá? E aí você permanece em dose baixa. Tá? Os pacientes controlados em dose baixa, vejam bem, os pacientes controlados em dose baixa, se um dia aparecer alguma crise, se um dia entrar em crise, tá? Você só jogar esse paciente para uma dose alta, você provavelmente já consegue reverter a crise, sem precisar utilizar o agonista de meia-vida curta e nem o corticoide sistêmico. Tá? Então, tem muitos trabalhos que dizem
O paciente que está estabilizado em dose baixa, entrou em crise, ameaçou a crise, passa para a dose alta, que você reverte, consegue reverter a crise. Tá? Isso é protocolo, gente. Agora, o que acontece muito é que muitos pacientes não fazem isso adequadamente. Muitos pacientes se mantêm aí anos a fim, né, em dose alta, ou quando máximo em dose média, e continua utilizando isso aí ad eterno. Então, se um dia entrar em crise, vai precisar de outros meios para reverter essa crise. E esses outros meios pode ser um agonista de meia-vida curta. Entenderam isso, gente? Alguma dúvida? Professor, assim, eu ainda vou ouvir de novo essa parte da aula, porque eu tive um pouquinho de dificuldade de absorver, assim. Diga. O que você... Essas relações, assim, das doses, assim, conforme você falou, assim, quando a pessoa chega e pede tal, quer dizer que é tal. Entende? Não sei, porque eu não entendi muito bem, assim. Eu acho que eu vou ouvir de novo, mas eu não sei explicar muito bem. Quando usa a dose alta, média e a dose baixa? E quando a pessoa procura, né, esses medicamentos. Não, a pessoa vai procurar o que ela usa, né? Tá? Eu não sei te falar agora, tá, o exemplo comercial, mas no comércio, as bombinhas que você vai encontrar, você vai encontrá-las em 3 doses, em 3 apresentações, em dose baixa, dose média e dose alta. Isso aí é normal você encontrar, tá? Então, conforme a dose, você já vai saber que é a dose média, que é a dose alta, ou que é a dose baixa. Isso aí só estando lá atrás do balcão para você aprender isso. Não sei se era isso a sua dúvida. Acho que sim. Tá? É isso aí, no estágio, no seu dia a dia, você vai ver, tá, a diferença, tá? E esses medicamentos, você nunca vai fazer indicação dele, né? O paciente é que vai vir procurar. Mas você, pela dose, você já vai saber o que é. Ok? Ok, prof. Aqui também só a relação, né? Os corticoides que a gente usa com a dose. Dá para saber o que é dose alta, o que é dose baixa e dose média. Bom, gente, aí nós temos agonista beta-adrenérgicos. Tá? Beta 2, mais eficientes no tratamento da crise de broncoespasmo. São os mais eficientes, são os que vão conseguir reverter a crise de asma. Entre esses agonistas de beta-2, nós vamos ter as catecolaminas, que é o isoproterenol e a adrenalina. E por que
E as catecolaminas, qual a diferença delas para os resorcinóis? As catecolaminas, elas não são seletivas, tá? Elas agem em todos os receptores beta, beta 1 e beta 2. Então, tem muito efeito adverso, principalmente taquicardia. E os resorcinóis são esses fármacos mais seletivos para beta 2. A terbutalina, fenoterol, salbutamol são os de meia-vida curta. Salmeterol, formaterol e bambuterol, meia-vida longa. Tá? Então, meia-vida curta e meia-vida longa. Então, o que nós utilizamos mais na clínica são os resorcinóis. Ah, mas eu ouvi falar que usa adrenalina também. A adrenalina é usado principalmente em criança, quando você tem uma crise muito grave de asma. A criança está cianótica, né? Você vai utilizar a adrenalina em dose milesimal. Dose milesimal. Porque a adrenalina em dose muito baixa, milesimal, ela tem uma seletividade muito maior a receptores beta 2. Ok? Professor, então a diferença das catecolaminas e os resorcinóis é que as catecolaminas não é seletiva e os resorcinóis são seletivos. Exatamente isso. Tá? E, apesar dos resorcinóis serem seletivos, terem essa seletividade, mas isso não quer dizer também que eles sejam 100% seletivos, tá? Não. Dependendo da dose e também dependendo muito de paciente para paciente, tá? Você pode ter aí uma perda dessa seletividade. Muitos pacientes usam aí a terbutalina e não sentem nada. Outros sentem taquicardia. Aí muda para o fenoterol, né? Aí não sente nada. O outro que não sentia, passa a usar ele, tem taquicardia. Então, isso é muito variável de paciente para paciente. E ser seletivo é melhor, então, né, professor? Oi? Ser seletivo é melhor. Ser seletivo é melhor, sim. O que a gente usa, né, na clínica são os resorcinóis, os seletivos. Quanto mais seletivo para beta 2, é melhor. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Então, eu acho, gente, que a gente vai parar a nossa aula hoje aqui, tá? Porque agora eu vou entrar em transdução de sinal, falar mais especificamente, e aí a gente vai se estender mais. Então, eu acho que a gente já falou bastante hoje, dá para a gente parar aqui. E a gente já está uma ou duas aulas adiantada do cronograma. Beleza? Ok, prof. Beleza, professor. Oi? Beleza. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa?